Prazer poder estar com todos aqui da imprensa, levar a comunicação à nossa população e dizer o seguinte: há um prédio em construção que ainda não foi terminada a obra, e, infelizmente, de maneira precipitada e equivocada, o ex-prefeito, nos últimos dias, ali 2, 3 dias de mandato, fez uma entrega que não era possível de ser feita. Não era possível porque, objetivamente, no dia de hoje, enquanto a gente está aqui concedendo essa entrevista, havia ainda operários da construtora trabalhando dentro desse prédio. Também não era possível que uma outra empresa da Bahia, que venceu uma licitação que foi feita antes de terminar a obra, estivesse de posse irregular de um prédio que é do povo de Apucarana, que é um prédio público. A empresa não tinha qualquer documento para poder estar de posse, estar dentro desse prédio, dividindo o espaço ali com a construtora. Então, diante de uma situação de irregularidade como essa, obviamente que o Departamento Jurídico, a Procuradoria Jurídica, nos orientou que fosse feita a notificação para que essa empresa da Bahia, que venceu essa licitação, desocupasse. Então tinha lá algumas mesas, algumas escrivanias, algumas cadeiras, mesas, computadores, tinham 7 camas hospitalares e 4 macas. Então não tinha nada de equipamentos hospitalares, milionários, não tinha nada disso, muito pelo contrário, Criou-se uma espuma nessa história e, na verdade, ela é muito simples, muito objetiva. A obra foi aceita provisoriamente para que se pudesse simular a inauguração desse prédio. A construtora tem até agora, perto do dia 20 de março, para fazer reparos e correções que foi solicitado pela Secretaria de Obras. Nós estamos, desde a primeira semana do nosso mandato, acompanhando todas as semanas essa obra, fazendo apontamentos de correções e melhorias dessa obra. A gente está preocupado que esse prédio fique bem construído, porque depois que a gente receber ele, aí passa a ser nossa responsabilidade tocar. Aliás, nós já decidimos que uma outra empresa ou um órgão público vai fazer junto conosco a vistoria final antes de recebermos esse prédio. Então a gente está tomando todos os cuidados possíveis para que esse prédio seja entregue em condições e que daí sim, a partir daquele momento, a gente possa pensar em como colocar para funcionar. O que não pode é ficar essa história que provocaram lá no final do ano, dizendo que tinha um hospital funcionando em Apucarana. Não tem. Não tem porque nunca teve. A construtora ainda está trabalhando nesse prédio. Então, resumindo esses fatos todos, como é que ficamos? A obra está em construção, estamos talvez aí nos momentos finais dessa obra, vamos conferir essa obra junto com o apoio de alguma empresa ou alguma instituição pública para dar de fato o aceite final dessa obra e aí sim nós vamos discutir com a Regional de Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde, com o Ministério da Saúde, um modelo, uma forma para a gente colocar para funcionar esse hospital. E faço uma ressalva aqui. O Governo do Estado, a Secretaria de Estado, a Regional de Saúde, nunca recebeu um único formulário, um único documento sequer em relação à existência desse prédio. Não é nem ao funcionamento do hospital, é em relação à existência desse prédio. O secretário de Saúde, Beto Preto, falou já desse assunto, nós temos falado desse assunto e o que a gente está comentando com a imprensa e levando para a população são documentos que estão aqui à disposição da imprensa, conversamos, apresentamos, para que vocês possam levar isso à população. E a empresa vencedora da licitação? Nós vamos discutir, nós temos que analisar. Por que foi feito um contrato desse em pouquíssimos dias? Do dia que abriu o envelope para o dia que assinou o contrato foram 6 dias. A gente não consegue comprar uma caneta na prefeitura com 6 dias, mas isso foi feito. E foi feita uma licitação, um modelo de hospital que a gente ainda não entende qual era a ideia, e a gente não tem como inverter a ordem, não dá para colocar a carroça na frente dos bois. Foi o que fizeram. Fizeram a licitação, contrataram uma empresa antes de termos o prédio sequer concluído. Então, obviamente que isso está para ser analisado aí pelos órgãos de controle que são necessários. Dada a conclusão do prédio, a gestão pensa em tocá-lo como hospital ou existem outras possibilidades avaliadas? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, a gente tem que falar de muita coisa. Tem muita gente esperando na fila das cirurgias. O Dr. Guilherme vai poder detalhar isso para vocês. O que é que nós temos feito em relação às cirurgias eletivas. Tem gente esperando cirurgia de hérnia há 4 anos. Independentemente desse prédio, nós estamos trabalhando muito em relação a essa espera. Mas a ideia é que esse prédio, se for bem concluído, se tivermos as condições sanitárias, se tivermos ali as condições de fazer cirurgias, ele vai funcionar como um hospital dia, para fazer cirurgias de baixa e média complexidade. O hospital dia é aquele que tende o paciente a entrar de manhã e sair à noite, ou no máximo ali com uma pernoite. As cirurgias mais complexas, mais complicadas, mais demoradas, continuarão sendo feitas no Providência ou outros hospitais da região. Então sim, nós temos a intenção, temos o interesse de que aquele prédio em algum momento possa contribuir conosco no atendimento da saúde. Pronto atendimento infantil também?
Isso está em análise ainda, né? Como a gente ainda não recebeu definitivamente a obra e há diferenças entre a execução da obra e o projeto original, nós vamos ter que rever com a Secretaria de Obras, mas sim, há um interesse de que a gente possa fazer adequações, quebrar parede, arrumar janelas, fazer escada, mudar a porta, enfim, fazer adequações ali para que a gente consiga fazer o nosso pronto atendimento infantil, porque é uma região central, tem acesso de circular, né, está perto de outros serviços de saúde, então talvez ali realmente seja o lugar para a gente fazer funcionar o nosso PAI 24 horas. Prefeito, o senhor falou dessa situação da não adequação, vamos dizer, de forma da papelada em si, das liberações, que não houve cumprimento dessa questão. Mas, ao mesmo tempo, o senhor disse que dia 16 é entregue por parte da construtora essa obra. Há como se prever alguma coisa nesse sentido para cumprir esses trâmites de informar o governo do estado, enfim, tudo para que possa ser o mais breve possível a liberação desse hospital? Essa é a nossa intenção. Da nossa parte, da parte do secretário Guilherme, secretário de Obras Matheus, não há qualquer interesse de atrasar isso, dificultar isso. Veja, o que é que nós queremos? Atender a população. Tanto é que nós estamos encontrando outras maneiras de fazer isso para que o povo não fique esperando. Então, assim, tudo que depender da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Obras, das nossas decisões, nós vamos fazer. Mas isso passa por outros órgãos. E, inclusive, nós precisamos demandar isso para a Regional de Saúde, para a Comissão Intergestores Bipartite, que é em Curitiba. A gente precisa informar o Estado que a gente está construindo uma unidade hospitalar, que a gente vai fazer cirurgias. Isso precisa ser compartilhado com o secretário de Saúde da região. Então tem, obviamente, burocracia a ser vencida. Mas, da nossa parte, as coisas vão se encaminhar rapidamente. Aliás, importante lembrar, nós estamos a 65 dias do mandato. Nós já resolvemos coisas aqui que são históricas. E essa questão do prédio também, o mais breve possível. A gente quer resolver, quer colocar para funcionar, quer colocar para atender. Mas, repito, independentemente desse prédio estar atendendo ou não, o que a gente tem feito é correr para que a nossa população possa resolver o seu problema de espera nas filas das cirurgias eletivas. Dr. Guilherme, junto com a equipe da saúde, tem feito isso. O senhor falou hoje também sobre o Hospital Toral Tocuda, o Hospital da CEA. Ontem, inclusive, teve reunião sobre essa instituição. Como é que ficou? Ele vai passar a funcionar, então? O que nós estamos conversando com o gestor desse hospital lá é privado. Lá é diferente aqui do Hospital de Apucarana, né? O Hospital de Apucarana somos nós quem controlamos a situação, somos nós que temos pressa de fazer, lá é privado. O que nós combinamos com a instituição que administra o Hospital da CEA é que tão logo eles mandem os projetos, eles façam atualizações que são necessárias, tão logo eles façam o que é necessário, a Prefeitura vai trabalhar com a maior agilidade possível, porque é meu interesse, é interesse do secretário de Saúde, é interesse do povo de Apucarana, que a gente tenha mais uma porta aberta fazendo cirurgias. Aliás, nessa segunda-feira, nós vamos ter 180 consultas preparatórias, pré-cirúrgicas na área de oftalmologia. Nós estamos organizando a fila, nós vamos contar isso para a imprensa, vamos chamar vocês para conhecer como que isso é feito, como era a desordem, a desorganização e como é que nós estamos mudando isso, mas nós já vamos ter lá no Hospital da CEA as primeiras cirurgias aí pré-operatórias e a gente acredita que dentro do mês de abril, aí a consultora fala abril ou maio, a instituição, a gente deve ter nos próximos dias o início das primeiras cirurgias. Como é que está ali a situação burocrática, a situação das obras também? A gente teve a informação do arquiteto também que questionou o projeto das reformas que foram feitas ali. O senhor tem informação sobre isso? Bom, quem acompanha isso é o secretário de Obras, Dr. Matheus, mas participei da reunião com ele ontem. Posso dizer que essa me parece ser uma situação privada, né, entre o arquiteto, o dono da área, o dono do prédio, e aí foge da alçada da Prefeitura. A nossa parte é tratar da aprovação dos projetos, das guias, CREA, CAL, enfim, né, bombeiros. Então, essa parte que trata do arquiteto e da empresa, ou do prédio, ou da CEA, realmente a gente não tem condições de interferir nesse momento. A documentação, então, será liberada? Sim, então logo ela seja apresentada. Foi dito ontem que precisa de algumas atualizações, algumas correções. Nós estamos aguardando, isso deve acontecer na próxima semana e da nossa equipe aqui vai ter todo o empenho possível, porque é nosso interesse. Que não só o Hospital da CEA, como o Hospital de Apucarana em algum momento possa atender, que o Hospital da Providência atenda melhor. Conversei com a irmã Giovana hoje, inclusive, sobre isso, para que a gente possa qualificar, melhorar, humanizar o atendimento também dado pelo Providência. Então nós estamos atuando em várias frentes, de várias maneiras, para a gente poder atender melhor a nossa população.